Olá, olá pessoal, tudo bom? Então, vamos a mais uma live, né, com os 11 candidatos a prefeito de Cabo Frio. E hoje essa live, através da ACIA, Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, que representa todo o comércio, né, de Cabo Frio e Tamoios, e eu, como presidente, Patrícia Cardinot, vou estar aqui batendo um papo, fazendo várias perguntas aqui, para estar conversando com o Rodrigo Gurgel. Rodrigo Gurgel, que é casado com a Jéssica, né? Tem 3 filhos, que é a Camille, o Kaique, o Juan e um bebê a caminho. Esse menino, ele é do PSL, tá? Do partido PSL, número 17, né? Se formando em gestão pública e empresário na nossa cidade. Rodrigo Gurgel, faça suas considerações iniciais aí para a gente. E seja muito bem-vindo, desde já, e obrigada por aceitar esse convite, em nome da Associação Comercial de Cabo Frio, e em meu nome também, de toda a nossa diretoria e das nossas empresas associadas. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, quero agradecer a você pela oportunidade e também pelo trabalho exercido pela CIA. Você sabe que eu sou um empresário e que, sendo um gestor, eu acredito no potencial que as empresas têm de ajudar o município a crescer, que, na realidade, o município ele não produz dinheiro, quem produz são os trabalhadores e os empresários que geram as vagas para que a gente tenha oportunidade de crescimento enquanto cidade, e a gente gera renda para o nosso município. Então, na realidade, o município deve muito à CIA, deve muito a todos vocês que estão aí do lado, que trabalham todo dia, e também a todos vocês que estão aí, que são pequenos empresários, micros, médios, grandes, que estão dentro da nossa cidade, ajudando ela a ser mais produtiva e a crescer. Então, estar aqui na CIA, para mim, é uma honra, porque vocês hoje estão representando essa parcela da sociedade que eu tenho tanto respeito, tanta admiração, que faço parte também, né? Muito bom ver esse teu reconhecimento e agradecemos em nome de todas as empresas, associadas ou não, né? Porque todos são empresários, todos são comerciantes, né, na nossa cidade, que estão nesse momento também de pandemia, né, Rodrigo? Então, Rodrigo, vamos lá. Você tem 1 hora, você, assim como todos os candidatos, vai ter o mesmo tempo. Se acabar as respostas, você for rápido, né, direto, e essas respostas acabarem antes do tempo de 1 hora, você continua tendo esse tempo para poder estar fazendo as suas considerações finais e estar se apresentando, tá bom? Tá ótimo. Rodrigo Gurgel, candidato a prefeito na cidade de Cabo Frio. Quais as suas propostas para a revitalização da cidade num todo, do centro da cidade de Tamoios, 2º distrito, né? E do Jardim Esperança, de São Cristóvão, de todos os bairros da nossa cidade? É muito importante a gente falar de revitalização, mas a gente também tem que falar de infraestrutura básica. A gente tem hoje um problema mais que enorme na nossa cidade com a nossa infraestrutura básica, cujo a gente tem a maioria dos bairros que não tem hoje sequer saneamento básico, né? A gente ainda vive no sistema de fossa sumidouro, o pessoal anda ali pela pista central de Tamoios e não entra. Mas se você entrar sequer 1 quilômetro adentro, você vai começar a encontrar toda Tamoios sistema de fossa sumidouro. Jardim Esperança, nas áreas mais críticas, em sua grande maioria. Maria Joaquina, que é muito pouco citada, mas não tem infraestrutura básica. E referente ao centro, a revitalização do centro, ela parte daquele princípio básico de que ali a gente fomenta o nosso comércio. Assim como a gente hoje também fomenta de forma enorme, uma parcela gigantesca do nosso comércio vem do Jardim Esperança. Então, assim, a revitalização é muito importante e passa pelo processo da economicidade do município. Nosso município gasta muito mais do que recolhe, com isso ele não consegue manter a cidade em dia. As pessoas elas têm que entender que quando você economiza o dinheiro do município, quando você faz uma reserva financeira, quando o dinheiro começa a sobrar, aí você começa a ter uma cidade mais limpa, uma cidade que realmente seja bem estruturada, com menos buraco no asfalto, com uma saúde de maior qualidade. A saúde do nosso município que vive extrema defasagem, porque quando há dinheiro, há desvio, e a gente sabe que isso é uma realidade do nosso município. Tá? Então, eu tenho que falar sobre isso, eu nunca vou deixar de falar sobre isso. Fique à vontade para falar. Quando há dinheiro, há desvio e, infelizmente, faz com que a população venha pagar o custo da corrupção e o custo também da má gestão. Como pode, Patrícia, hoje, na filiais das empresas, o empresário saber quanto tem de estoque em cada uma das suas empresas?
e o município não conseguir saber quanto tem de medicamento, qual é o momento certo de compra, qual é a adequação do estoque de cada um dos seus hospitais. Então, assim, nossa prefeitura precisa de muitas coisas. A infraestrutura básica do município, é lógico, para isso eu falo sempre da economia do município, economizar o dinheiro do cidadão, fazendo com que ele seja revertido novamente para a cidade, para que a nossa cidade tenha estrutura, tá? E revitalização, é óbvio, mas eu também venho falando de modernização do processo da cidade. Hoje, quando a gente entra no portal da transparência, o cidadão não consegue ter acesso às informações que ele precisa. Patrícia, quando você puxa um relatório da tua empresa, você tem as porcentagens de cada gasto. Quando você entra no portal da transparência da prefeitura, você não sabe quanto você está investindo na mão de obra do município. Aí o cidadão tem que fazer o quê? Calcular que o TCU tem um ordenamento simples. O gasto médio com mão de obra, que é bem aceito, que é legal, é 51,30. O ideal mesmo é 48,3, se eu não me engano, tá? Não lembro com certeza. E o máximo é 54. Nosso município gasta 64% com mão de obra, mas ele não tem essa transparência de colocar um total no portal da transparência. Então, quando a gente fala de infraestrutura, de revitalização, a gente fala do processo de economia da cidade. Por isso que eu sempre falo, a cidade não precisa hoje de mais um político, a nossa cidade precisa de alguém com capacidade técnica de gestão para poder fazer o dinheiro sobrar, para fazer os investimentos certos, para fazer a nossa cidade crescer e evoluir. E isso faz parte também do processo de geração de emprego e renda da nossa cidade. Nosso município perdeu a cultura, vamos falar um pouco sobre isso também, porque é importante, a cultura que gera emprego no nosso município há séculos, a cultura que faz com que a gente seja um município grande, turisticamente falando, e a gente foi perdendo esse processo no caminho, a cultura pesqueira, nossas próprias casas que eram tombadas, nossos patrimônios naturais foram se perdendo, fazenda, campos novos, então a gente foi perdendo estrutura. O que a gente precisa hoje é de uma gestão que estruture novamente. Todo comércio, toda empresa, você sabe, precisa de um diferencial para se sobressair das outras. E o nosso diferencial em Cabo Frio se perdeu. E a gente tem que reestruturar esse diferencial para que a gente volte a crescer enquanto cidade. Como empresário, minha visão é essa. Eu sou competitivo demais. Se eu ver um outro município passando à frente de Cabo Frio, por qualquer motivo, eu vou ser aquele cara que vai ficar sem dormir, querendo fazer Cabo Frio passar ele. Enquanto Cabo Frio não passar, não tiver melhor, não tiver mais qualidade de vida, não tiver mais turismo, não tiver mais gestão, não tiver mais dinheiro, eu vou ser o cara que não vai dormir para isso acontecer. Perfeito. Quais, Rodrigo Gurgel, quais os seus planos para a melhoria na mobilidade? A gente já está falando dentro desse contexto, né, de revitalização, mas e dentro da mobilidade urbana, dentro da cidade num todo e no segundo distrito também? Tamoios. Nós temos dois problemas que são gravíssimos na nossa mobilidade. Eu vou falar aqui, eu vou dar um exemplo, né? Nós temos ali o Boulevard Canal, nós temos a Passagem, ambos sofrem com a falta de vaga de estacionamento. Isso aí é simples. A cidade num todo, né? A cidade num todo. Mas eu estou falando desses centros porque são centros pior, gastronômicos, né, que para a gente geram uma grande renda e são completamente abandonados. Então, assim, quando você não tem esse número, esse quantitativo de vagas no município, quando você deixa desestruturado, quando você não deixa sobrar para o comerciante poder trabalhar, você também tem um outro problema na mobilidade, porque o pessoal quer ir nesses locais, o pessoal quer chegar até lá, mas ele não consegue estacionar o seu veículo. E no centro da cidade, um dos maiores problemas que trazem lentidão no trânsito é a falta de vagas, porque o pessoal fica rodando devagar, lentamente, procurando vaga, não acha, isso traz lentidão no trânsito. Então, a nossa proposta, que a gente tem que estar revisando o plano diretor novamente, né? A gente está olhando para ver como é que vai ficar essas novas normas quando forem aplicadas, mas a gente tem um problema que a gente não pode ter construção civil, a nossa construção civil não cresce, a gente não pode ter construção acima de 30 metros. Então, assim, a gente pode ter empresas de estacionamento privado, verticais, que queiram estar entrando no nosso município, mas, infelizmente, a gente não dá acesso a essas empresas entrarem. E o segundo plano ele é bem simples, que é a onda verde. A onda verde ela já é utilizada em algumas cidades, e o que é bom, a gente aproveita. Então, assim, a gente tem diversas... Eu vou falar, você sabe o que é. A gente abre um sinal e fecha o próximo. Então, assim, a mobilidade, a maneira de fazer aquele percurso com o veículo fica muito ruim. Então, no nosso plano de governo, a gente botou a onda verde. E o que é isso? É simplesmente sincronizar os sinais de trânsito, o que a gente não gasta nenhum centavo do município, para que eles abram de forma coerente, para que o nosso trânsito também tenha uma coerência de fluxo e a gente consiga estar passeando pela cidade com mais tranquilidade e sem esse problema todo que a gente tem hoje de engarrafamentos.
Então, são dois planos básicos, que é aumentar a ampliação do número de vaga e a onda verde, que com certeza vão sanar boa parte do nosso problema na linha do trânsito e dos engarrafamentos. Muito bom. Rodrigo, quais são as suas propostas? A assessoria está auxiliando ele ali. Quais são as suas propostas para incentivar o comércio, as empresas da nossa região, mediante esse momento também, ainda pandemia, né? Pós-pandemia, né? Mas quais são os seus projetos e as suas ações? Patrícia, as empresas elas precisam da prefeitura muito pouco. Eu acho que, na realidade, quem precisa das empresas é a prefeitura. É uma realidade triste, né? Que nenhuma prefeitura passou para entender ainda, não entende esse plano, né? Mas quem depende das empresas, das indústrias, é a prefeitura. Nós somos geradores de emprego, somos geradores de renda, diminuímos o índice de fome, diminuímos, inclusive, o índice de analfabetismo. Porque quando a gente não tem vagas de emprego no mercado, aquele pai, aquela mãe, por muitas vezes, não estou falando que isso é o correto, mas tira essa criança da escola, bota essa criança para vender alguma coisa na rua. Então, tudo gira em torno da geração de emprego e renda e da economicidade do município. Então, são duas linhas que eu vou seguir criteriosamente. Para ampliar a geração de emprego e renda, eu tenho que entender que a nossa realidade turística internacional acabou por um bom tempo. Isso a gente vai falar lá na frente. Mas eu tenho... Geração de emprego. Para auxiliar o crescimento das nossas empresas hoje, eu penso muito no processo de burocracia do município, a menor interferência possível da prefeitura com o comércio local, dando mais liberdade econômica para que as empresas consigam crescer e também para que pequenos investidores, pessoas... Os micros, né? Os micros e até as pessoas que querem simplesmente ter uma barraquinha. Olha, a gente tem que valorizar as coisas que a gente não valoriza, que são coisas poucas, mas que valorizam toda a cidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Rio das Ostras fez uma coisa maravilhosa. Rio das Ostras abriu um espaço para uma feira aberta de artesanato. Aquilo gerou emprego e renda para aquelas pessoas e ainda gerou um turismo para Rio das Ostras. Você nunca visitou aquela feira de Rio das Ostras? Não. Olha, eu já visitei. Eu fico muito em Cabo Frio. Realmente, eu sou muito focada aqui. Eu já visitei e eu conheço diversas... Mas conheço o Rio das Ostras e sei do potencial que lá realmente alcança. E conheço diversas pessoas que vieram de longe e que passaram por lá. Nós temos também a Tocolândia, em Rio das Ostras. São exemplos simples de coisas simples, feitas para pequenos e micros, mas que mobilizam o comércio e mobilizam o turismo. Quando você fala de feira, você tem alguma visão quanto à feira que já acontece aqui? Tem uma na visão, Praia do Forte? Tem uma visão. E a feira que acontece lá em Tamoios também? Tem uma visão sobre todas as nossas feiras. Alguma modificação? Tenho sim. Tenho a ideia, por enquanto, tá? De colocar um galpão. Por que ideia? Eu vou explicar depois. Porque a gente não pode tomar atitude sem conversar com os feirantes também. Eu tenho a ideia de a gente tentar ali no campo de eventos, que também é um terreno particular, então a gente não pode... Eu não faço nada que não seja real, provável e possível. Eu também nem falo. Você está se referindo à área em Tamoios, né? Na beira da pista. Na beira da pista do campo de eventos. Que seria o local ideal para que a gente estivesse colocando ali um galpão ou algo do gênero que desse uma melhor condição de desenvolver a feira de Tamoios. Tá? Mas aí a gente tem que entender que é um terreno particular, que tem as condições da prefeitura. E eu não sou aquele cara que vai entrar e depois vai falar, eu não sabia como estava a prefeitura. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que sabe como está a prefeitura antes de entrar. E que ainda assim tem uma visão de gestão que quer resolver o problema. Eu sei que eu tenho que entrar para resolver o problema. Eu não estou entrando para fazer milagre, é para resolver um problema que nós temos hoje. Então, assim, tenho sim a visão. E a feira daqui é organização. Eu acho que o que depende ali é organização, padronização de barracas, uma organização melhor, parar com esse negócio de você ter a postura como e eu vou ser bem sincero, tá, gente? Que fiquem chateados, acho que todo mundo no município já sabe que eu sou esse cara, que deixa algumas pessoas chateadas. Então, vamos lá. Parar com esse negócio de ter a postura como um agente corruptor, das feiras, das barracas, dos espaços, porque isso é muito triste, explorando, infelizmente, as pessoas que estão tentando sobreviver. Então, isso é muito triste, e isso é real dentro do nosso município e está na hora de acabar.
Então, a gente tá vindo para isso, para limpar, para ajustar e para colocar a casa em ordem, coisa que não tem há muito tempo. E aí, aproveitando, Rodrigo Gurgel, candidato a prefeito na cidade de Cabo Frio, colocando aqui as suas propostas para você que está entrando na live aí agora. Ele é um candidato aqui à Prefeitura de Cabo Frio e a entrevista está sendo realizada em nome da Associação Comercial, Industrial e Turística da nossa cidade de Cabo Frio. Qual a sua visão, Rodrigo Gurgel, quanto aos ambulantes da nossa cidade, Cabo Frio e segundo distrito Tamoios? Aí eu apanho um pouco, mas vamos lá, gente. Por que eu apanho? Eu quero organizar a vida do cabofriense. Eu quero que a gente tenha hoje condições de viver melhor e condições de estar mais inseridos no mercado de trabalho, Hoje a gente tem 7,9% das vagas de emprego do município locadas na prefeitura, e isso é um absurdo, entende? Então, assim, para melhorar a condição, a gente tem que entender que a gente tem que melhorar os nossos pontos de convivência, o nosso turismo. Não adianta falar, Rodrigo, mas turismo é 3 meses. Não. Cabo Frio tem que ser uma indústria. O nosso turismo tem capacidade para ser uma indústria turística. Nós temos tudo para isso. A gente pega municípios que não têm a menor condição de ser turístico e ainda assim os caras lucram o ano inteiro com turismo. E a gente tem condições de fazer isso com a nossa cidade. Então, deixa eu falar um pouquinho do meu projeto para as praias. Fique à vontade, exatamente para isso. A gente quer abrir concessão das praias, projeto que já tem em diversos estados do Brasil, e todo mundo sabe que funciona, e funciona muito bem, no Nordeste, no Norte, então nem se fala. Concessão da praia para que o setor privado possa explorar essas áreas, principalmente a rede de hotelaria e gestores do turismo no geral. Então, essa concessão... Pesquisem sobre essas concessões, gente. Algumas pessoas ficaram com raiva de mim, principalmente os ambulantes, e eu entendo, né? Mas, infelizmente, a gente precisa organizar a nossa cidade. E passa por esse processo também. Tá? Então, assim, essas concessões, elas padronizam a nossa praia. Os responsáveis pela limpeza de nossas praias e pelo cuidado, pelo zelo, tanto com a ecologia, quanto com o turismo, infraestrutura básica desses locais, passam a ser os gestores do turismo, tanto a rede de hotelaria quanto os gestores de turismo comum. Eles passam a ser os responsáveis por cuidar dessa área, tirando a responsabilidade e o peso financeiro da prefeitura, fazendo com que a prefeitura só sobe para a prefeitura o papel de fiscalizar se eles estão cumprindo o contrato, o que já automaticamente gera uma renda imensa para a prefeitura com a venda dessas concessões, o que já ajuda a tirar a nossa cidade do buraco, porque hoje nós temos 1,5 bilhões de reais de dívida. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e também gera uma quantidade em massa de carteira assinada nunca vista antes nessa cidade. E as pessoas que já foram para Norte, Nordeste, essas praias, sabem muito bem do que eu estou falando. São garçons, copeiros, assim, daí por diante. Então, o nosso projeto ele tem uma idealização concretizada em cima da geração de emprego e renda, fazendo o nosso município voltar a crescer, mantendo as nossas praias organizadas e fazendo com que tanto o cidadão da praia conviva com uma praia mais bem organizada, com barracas padronizadas, com espaço útil de utilização da praia muito mais sadio, sem lixo, ratazana, sem nada disso, como a gente gera a carteira assinada para esses ambulantes hoje. Todos eles, aí sim, vem o compromisso da rede de hotelaria de contratar esses ambulantes para que eles passem a ter carteira assinada através dessas concessões, fazendo com que a gente gere o emprego formal dentro da nossa cidade, em larga escala, e também com que a gente tenha organização nas nossas praias, que é o que o nosso cidadão precisa e depende para sobreviver, e que nossos empresários também, porque uma praia bem organizada é uma praia que gera turismo, e quando a gente gera turismo, a gente gera emprego e gera renda. Então, é isso. Muito bom. Rodrigo Gurgel, quais são os seus planos para aumentar a segurança pública da nossa cidade? Tanto na nossa região, quanto também central, segundo distrito, em todos os bairros, todas as comunidades de Cabo Frio. Passa por alguns planos. O primeiro dele é o sistema de monitoramento da nossa cidade. Nossa cidade tem que ter isso ativo e funcional, e administrado pela nossa guarda, que futuramente será muito bem administrada e, graças a Deus, terá, como eu disse, a gente economiza para investir, terá um investimento maior nos seus equipamentos e também
Ao meu ver, a nossa guarda precisa ser uma guarda armada, é uma guarda que precisa dar segurança. Nossa guarda não pode servir só para multar dentro do município, ela tem que servir para ajudar a colocar ordem na casa, e a gente precisa disso na nossa cidade. Esse sistema de monitoramento vai contar também, além disso, a nossa guarda também vai contar com postos avançados. Nós temos poucas entradas e poucas saídas no nosso município, e isso é nítido, né? A gente sabe disso, principalmente em Tamoios. E em Cabo Frio também. Pouquíssimas entradas e pouquíssimas saídas. Partindo desse princípio, a gente vai colocar um posto avançado da guarda, com a nossa guarda armada e bem treinada, em cada entrada e cada saída do município. Lembrando que a maioria dos assaltos que cometem dentro das cidades não é feito pelo cidadão daquela cidade. É feito por cidadão de cidades vizinhas. Eles vêm, assaltam e vão embora para não serem reconhecidos onde assaltam. Então, se a gente consegue hoje ter capacidade de bloquear as entradas e saídas do município no momento de um assalto, esse cidadão com certeza vai escolher outro município para assaltar que não o nosso. Então, a gente tem os projetos que realmente, efetivamente, trazem segurança para a sociedade e efetivamente trazem um bem-estar para a sociedade. É por isso que a gente luta. Muito bom. Qual a sua visão, aproveitando esse assunto, referente à Guarda Municipal e como você pretende melhorar a atuação da Guarda Municipal? Você já falou um pouco aí, bastante, né? Sim, sim. Eu já venho melhorando a vida da nossa Guarda Municipal. Eu trouxe, junto até com o pré-candidato a vereador também, Fábio Feijó, a gente foi em busca de uma emenda de R$500 mil com o deputado federal, que eu quero agradecer, que é o professor Josiel, que é um cara sensacional, um cara que está junto, ajuda, um cara do bem, e ele mandou essa verba para cá, de R$500 mil, para que a guarda pudesse melhorar a quantidade de seus equipamentos e a qualidade deles. E a gente já vem lutando também, a gente foi em Brasília, eu fui em Brasília direto na Polícia Federal para protocolar um pedido para que as viaturas de descarte, deixa eu explicar um pouquinho isso, que parece que são viaturas sucateadas, mas não são. A Polícia Federal, ela troca seus veículos de forma muito acelerada. Então, os veículos da Polícia Federal nunca são sucateados, estão sempre novinhos. Então, a gente foi lá e protocolou um pedido com a Polícia Federal para que ela mandasse essas viaturas que elas não estão mais em circulação pela Polícia Federal para o nosso município, para que a gente tenha uma guarda que tenha pelo menos um equipamento veicular melhor. Então, a gente já fez o protocolo, ainda não foi atendido, acredito que será atendido, de repente, até janeiro, espero que seja atendido também, que a gente não está aqui para mentir para ninguém, mas a gente já vem lutando pela Guarda Municipal. E fora isso é o restante, equipar, dar um curso, dar um treinamento básico forte. Nós temos aí nosso secretário de Segurança, o Thiago Paes, que é um cara que ele já promove, olha só, o corpo técnico, quando a gente pode ter um corpo técnico de verdade, é outro padrão, né? Porque a gente não se comprometeu com partidos, a gente não se comprometeu com empresários, a gente se comprometeu com a população. Então, a gente fez o quê? A gente trouxe aí o Thiago Paes, que é um cara, ele já promove cursos para a Guarda Municipal de outros municípios. Então, é um cara que tem toda essa experiência, todo esse know-how, toda essa técnica, um cara muito bom que vai promover isso aqui dentro de Cabo Frio também, fazendo com que a nossa cidade tenha uma qualidade maior na segurança, tá? Inclusive, como eu não minto para ninguém, quero parabenizá-lo, ele me auxiliou, quase 70% do meu plano de governo da Guarda Municipal foi com o auxílio dele, então eu quero agradecê-lo, porque gratidão é uma coisa que eu vejo pessoas assumindo ideias dos outros com muita facilidade. Não, eu tive a competência, verdade. Eu tive a competência de escolher um cara bom para me ajudar nesse sentido e agradeço a ele por isso. O que mais tem são pessoas tomando o trabalho de outros, né, Rodrigo? Isso é triste. E ideias também, né? Rodrigo Gurgel, candidato a prefeito de Cabo Frio. Se você for eleito, sua gestão pretende realizar quais medidas para atrair novas empresas para a cidade de Cabo Frio? Visando esse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem em Cabo Frio algumas coisas que fazem com que o nosso setor empresarial, com que a gente afugente o nosso setor empresarial. Primeiro, uma burocracia muito violenta. Esse é o primeiro ponto. Então, é triste a realidade de Cabo Frio, você sabe muito bem que essa é uma realidade muito triste. Sei bastante. Nós temos o ISS hoje na casa dos 5%. É um dos ISS mais caros da região dos lagos. E isso afugenta a rede de hotelaria, afugenta a rede de pousadas, afugenta todo mundo que trabalha com serviços. Então, assim, redução de impostos e desburocratização é o primeiro passo.
Além disso, é lógico, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico ter um contato real, um contato funcional, que puxe ideias e que converse com o setor privado de forma a incentivá-lo a crescer, a fazer com que ele se exponha junto com a prefeitura. Eu vou dar um exemplo. Na pandemia, nós tivemos o fechamento completo de tudo. Patrícia, sou completamente contra. Mas eu sou contra de forma racional. Não sou contra porque eu sou contra. Contra o fechamento do comércio? Contra o fechamento. E vou explicar por quê. Mais de 50% da nossa área é composta por comunidades. Você não isola a comunidade. Então, obviamente, não existiu isolamento. Nunca existiu. Essa é a realidade. Você isolou a parte da cidade que traz renda. Central, né? A parte central. Principais. Mas você não isolou as comunidades. Então, assim, a doença, o vírus, continuou percorrendo e a nossa economia foi para o ralo. O que eu teria feito como atitude? Primeiramente, eu sei que isso nem foi me perguntado e é delicado, ninguém quer responder, mas eu vou responder porque Fica à vontade, eu gosto de responder até o delicado. O espaço é para você. O que eu teria feito como prefeito, nessa primeira medida, seria ter fechado a cidade toda. Isso eu teria feito. Primeira medida, chegou, não sei o que foi uma correria, foi um desespero, fecha tudo. Reunião com todos os empresários da cidade. Gente, olha só, a gente tem que entender que a gente, enquanto empresário, a gente tem uma responsabilidade. A gente movimenta a cidade, a gente faz as pessoas circularem pelas ruas, então, obviamente, que a gente é um agente que contribui para que a pandemia se expanda. Eu, como prefeito, teria chamado todo o empresariado para perto, teria conversado com ele, teria falado, gente, medidas alternativas ao fechamento seriam a doação de máscaras e sabonetes para as áreas de risco. Cada um de vocês, eu duvido que o empresariado ia se negar, Patrícia, fechar a porta. Uma empresa pequena que fecha a porta hoje é 90 mil que vence por semana. A empresa não ia querer ficar fechada. E doações simples, mas esperou quebrar todas as empresas, a demissão passar de 30 mil pessoas para depois chamar o empresariado para conversar. E o empresariado está quebrado, o empresariado já não pode mais ajudar, não tem como contribuir, não tem como assistir o município. Agora, o empresariado hoje, eu como empresário, se alguém virar para mim e falar, Rodrigo, você vai ter que doar 200 máscaras por semana, e 200 kitzinhos de sabonete e um tubinho de álcool gel para a gente doar lá na área de risco onde a gente não consegue fechar, para que a gente evite a morte dessas pessoas, para que a gente realmente tenha zelo com as pessoas que não têm hoje R$2, R$3 para comprar uma máscara. E isso existe dentro do nosso município em larga escala. Então, eu, como empresário, eu falaria, ótimo, ótimo. A tua responsabilidade também é toda tudo o que a OMS está comandando, né, da vigilância sanitária, né, e você também tem a responsabilidade de manter a sua calçada limpa e higienizada, para que você não facilite a proliferação do vírus. Acabou. Caberia uma conscientização de ambas as partes, né, Rodrigo? Os empresários ficariam... Essa seria a sua estratégia. Essa seria uma estratégia. Se fosse prefeito. Eu acredito que eu estaria ajudando essas pessoas a manterem seus empregos, estaria ajudando o município a não alastrar a doença, porque, infelizmente, na área de risco o pessoal não está usando máscara, o pessoal não está... vai alastrar a doença, não porque não querem, muitos porque não têm acesso. Então, assim, seria uma maneira de ajudar essas pessoas e de manter os empregos. Eu acredito que seriam as medidas adotadas por mim. Aproveito para dizer que nós só estamos aqui de máscara porque senão impossibilita a fala e o áudio. Nós também estamos com tudo higienizado, estamos com um metro aqui, com a distância necessária, seguindo esses protocolos, né?